Boa tarde, pessoal. Gostaria, então, da atenção de vocês. Professora tem um problema sério de fazer qualquer conversa virar uma aula, né? Então, eu vou me controlar para que a gente acabe não dando uma aula e sim conversando, que é o objetivo desse tempo de 45 minutos que eu tenho para falar com vocês. Bom, quando eu fui convidada para participar desses momentos de encontro com os conselheiros tutelares, eu me senti, primeiro, muito assustada, depois, muito honrada, e depois, com um peso de responsabilidade muito grande, porque, diante de vocês, eu estou representando uma política pública, que é a educação pública do Estado de Santa Catarina, e, nesse momento, eu falo em nome de todos os meus colegas, mais de 1 milhão de pessoas que, todos os dias, vivem dentro das escolas e trabalham para atender as crianças. E aí eu fiquei pensando em que tema eu poderia utilizar para que a gente pudesse conversar. E escolhi esse título: Educação e Conselhos Tutelares. Relação necessária, aprendizado constante. Durante muito tempo, e ainda nos dias de hoje, a gente tem relatos de muitos embates entre conselheiros tutelares e profissionais da área de educação, por vários e vários motivos. Fato é que, tanto de um lado quanto de outro, a gente precisa entender que nós não estamos em lados opostos. Nós estamos exatamente do mesmo lado para poder trabalhar com o mesmo público, que são as crianças e os adolescentes. Talvez um dos grandes embates é que nenhum dos dois grupos conheça o mínimo necessário de cada lado. A gente tem a sorte aqui de ter um colega que já trabalhou por muito tempo numa Secretaria Municipal de Educação. Conhece o trâmite, o fluxo, os procedimentos. Mas nem todos os profissionais da educação conhecem o fluxo do trabalho de um conselheiro tutelar. E nem todo conselheiro tutelar conhece o fluxo do trabalho de um profissional da educação. Por isso, trouxe esse tema e, na esperança de poder esclarecer alguns itens, eu começo a conversar com vocês. Bom, começando a minha fala, eu disse que nós estamos do mesmo lado. E quando eu digo que nós estamos do mesmo lado, é porque, sejam vocês, sejamos nós, ou quaisquer outras áreas do sistema de garantia de direitos, para nós, o principal papel é garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Para a educação pública, especialmente, nós temos 3 artigos que sustentam o nosso trabalho. O artigo 6º da Constituição Federal, que indica os direitos fundamentais do cidadão, especialmente o das crianças e adolescentes. O artigo 205, que destaca qual é o papel da educação pública diante da sociedade brasileira. E o artigo 227, que fala qual é o contexto que uma criança e um adolescente precisam viver para crescer de forma saudável no nosso país. Muito bem. Especificamente falando do trabalho da educação, nós temos um conjunto de artigos na Constituição que sustentam o nosso trabalho. E eu gostaria de fazer destaque para 3 deles. O primeiro, o artigo 205, que especifica os objetivos, e o 206, que especifica os princípios da educação. E aqui, colegas, eu venho pedir a ajuda de vocês. Se, porventura, na realização do trabalho de vocês, ou fora da realização do trabalho como um cidadão brasileiro, vocês perceberem que uma escola pública está transgredindo os seus objetivos e os seus princípios, denunciem. Porque a escola pública, colocando o artigo 205 e 206 em uma única frase, quer dizer o seguinte: a escola pública é para todos, sem
absolutamente qualquer tipo de restrição. Ela é pública, ela é nossa, ela é para todos. Se alguém tiver cerceado o seu direito de acessar a escola pública, nós precisamos denunciar. Não precisaremos estar na condição de conselheiros tutelares. Precisaremos assumir a condição de cidadão brasileiro que, com os seus impostos, contribui para que a educação pública atenda a todos, sem absolutamente nenhum tipo de discriminação nem de hierarquização. Bom, no artigo 208, a gente tem o dever do Estado para com a educação. Outro artigo extremamente importante para que os conselheiros tutelares conheçam e possam, digamos, lutar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, cobrando do Estado o que lhe é devido. Bom, continuando um pouco mais e podendo fazer aqui um resumo, eu poderia dizer para vocês que nós temos na educação, e agora eu vou ficar envergonhada, o doutor João chegou. Ontem ele foi bonzinho com vocês? Foi? Ah, então tudo bem, acho que ele não vai brigar comigo, né? Nós poderíamos dizer que a educação tem 2 suportes e 2 alicerces. São nossos suportes para trabalhar na educação pública a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela determina toda a orientação da educação no Brasil, em todos os níveis, etapas e modalidades. Trocando em miúdos, é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que orienta a estrutura da educação pública, desde a educação infantil até o ensino superior, passando por todas as modalidades de ensino. Muito coladinha com a LDB, no entanto, sendo uma lei que tem prazo para nascer e prazo para expirar, nós temos os planos de educação. Em vigência hoje, nós temos a Lei 13.005 de 2014, derivada dela, que é o Plano Nacional de Educação, nós temos o Plano Estadual e os planos municipais de educação. Resumindo, nós temos até 2024, ou seja, já passamos a metade do caminho, para cumprirmos 20 grandes metas nacionais. Conheçam a lei dos planos de educação dos municípios onde vocês são conselheiros tutelares. Percebam que ali, nas 20 metas e nas mais de 300 estratégias, a educação precisa se organizar para atender a população na faixa etária em que é obrigatória a escolarização, ou fora dela, ou aquelas faixas etárias em que o pai pode optar pela matrícula das crianças, como é o caso da educação de 0 a 3 anos. Bom, a gente pode dizer que essas duas... Opa, deixa eu voltar aqui porque eu ainda não sei mexer com isso. Ótimo. A gente pode dizer que essas duas leis aqui se caracterizam como nosso suporte. Mas a educação tem 2 alicerces. Nós não podemos fazer absolutamente nada que transgrida ou a Constituição da República Federativa do Brasil ou o Estatuto da Criança e do Adolescente. São os nossos alicerces. Se porventura descumprirmos, se porventura transgredirmos, se porventura formos negligentes com o que determina a Constituição ou com o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, somos passíveis de recebermos todas as orientações necessárias para que possamos retornar ao caminho de origem. Que, em resumo, é garantir os direitos das crianças e dos adolescentes enquanto prioridade absoluta. Bom, eu disse para vocês, convidei-os a conhecer a nossa Lei dos Planos de Educação, o nacional, o estadual e os municipais. Elas têm 20 grandes metas. Algumas são aglutinadas em um ou outro município, mas o fato é, todos nós
em todo o território nacional, precisaremos garantir o cumprimento das metas e das estratégias organizadas aqui para nossa melhor compreensão em 6 grandes eixos. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para pelo menos 3 deles. O primeiro, onde temos as metas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, que tratam do acesso, universalização da alfabetização, ampliação da escolaridade e as oportunidades educacionais. Ali está identificado até quando e de que jeito vamos trabalhar para garantir acesso, permanência e sucesso das crianças e adolescentes na escola. Gostaria também de chamar a atenção para as metas 4 e 8, organizadas num bloco que chamamos de superação das desigualdades e valorização das diferenças, como um caminho para a equidade. E, por fim, diante de todos os outros, eu também gostaria de chamar a atenção de vocês para a meta 19, a meta da gestão democrática, que caracteriza também, dentre outros aspectos, a importância da sociedade para discutir a educação pública, seus caminhos, seus encaminhamentos e seus objetivos. Bom, a educação está num processo de aprender como se integrar nessa rede de proteção. Para a gente, lá estou eu apertando errado aqui, para a gente, há algum tempo na educação, alguém aqui, além do colega e de mim, tem experiência na educação pública? Vários colegas, então. Que bom, colegas. Sejam muito bem-vindos e me ajudem, por favor. Eu acho que a moça ali não vai me ajudar, porque eu acho que da experiência que eu vou contar, ela ainda estava no pré, mas, enfim, né, se puder ajudar. Teve um tempo que a gente entendia que o nosso trabalho em parceria para ajudar as crianças era um trabalho organizado a partir do Poder Judiciário e absolutamente independente. A gente tratava algumas questões com o MP, algumas com o Conselho Tutelar, algumas com o Conselho de Direito das Crianças e dos Adolescentes e algumas com a Polícia Civil e Militar. Para nós, ainda é um aprendizado entender que estamos integrando um sistema de garantia de direitos. Nesse sentido, lhes peço um pouquinho de paciência para que todo esse povo da educação possa se integrar em ações tão importantes como vínhamos comentando aqui, a escuta especializada, como vínhamos comentando aqui, os processos de acolhimento das crianças em situação de violência. A educação ainda tem muito que se integrar nesse sistema, mas posso garantir a vocês que, da parte da educação pública, não vai faltar vontade e disposição. A questão é, precisamos afinar os nossos compromissos no direito da criança e do adolescente, nos sustentando em alguns princípios. O principal deles, e gostaríamos de chamar a atenção, para a garantia constitucional do direito à família, do direito à moradia, do direito à educação, do direito à saúde, à proteção e à segurança. As garantias estatutárias, todas descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A indicação constitucional de que a criança e o adolescente são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e que, portanto, precisam, merecem e necessitam do nosso atendimento. E, por fim, a criança e o adolescente são prioridades absolutas. Eu vivi uma situação essa semana muito esquisita. Eu estava numa reunião entre profissionais da educação. Oi? Tudo bem? Eu estava numa reunião entre profissionais da educação e, de repente, uma pessoa que assume um cargo numa secretaria de educação me disse o seguinte: precisamos tomar uma atitude quanto à questão dos imigrantes. Eu disse, como assim, professora?
Ela disse, bom, essas crianças vão chegando, vão chegando, vão chegando e vão tirando o lugar dos nossos, e a gente não sabe mais o que fazer com eles não trazem documento, eles não falam a nossa língua. Primeiro eu me encostei, depois eu respirei. Depois eu fiz o que eu levei muito tempo para aprender. Conta até 5. E depois eu respondi, professora, existe algum lugar em que esteja escrito que para que a criança seja prioridade absoluta, ela tenha que ser necessariamente do seu país, falando a sua língua, da sua religião, da sua cor, da sua etnia? Ela disse, não. Criança é prioridade absoluta. De onde ela vem, ela precisa encontrar acolhimento em um adulto. De onde ela vem, ela precisa encontrar acolhimento em uma escola. De onde ela vem, ela precisa saber que existe um sistema de garantia de direitos que vai permitir a ela, no mínimo, segurança e acolhimento. O silêncio foi total. Depois a professora veio muito envergonhada me pedir desculpas e dizer que ela foi absolutamente infeliz na colocação dela. Eu disse à professora, eu espero que tenha sido somente uma colocação, porque se a professora teve a coragem de expor o que pensava aqui, eu imagino que não fez diante da família. Espero que dê tempo de corrigir. E espero que essa criança receba o acolhimento que ela merece, aqui ou em qualquer lugar do mundo. Diante disso, colegas, gostaria de destacar que existem alguns dilemas que a gente precisa, digamos, suprimir. Eu estava conversando com os colegas do Conselho Tutelar lá em Mafra, essa semana passada, quinta-feira. E aí uma colega me disse, eu já sei qual é o principal dilema que a gente tem que suprimir em relação à educação. Eu disse, fale então, colega. A educação precisa parar de inventar que o pessoal do Conselho Tutelar é bicho-papão. Eu respirei e disse, pois é. A questão, e eu disse para a conselheira brincando, é que a educação precisa do lúdico. Então, há algum tempo, a cuca funcionava, né, no sítio do Pica-Pau Amarelo, mas acabaram com o sítio, agora a gente arrumou outra cuca, né? Vamos ter que arrumar um jeito de tirar esse rótulo, e ela brincou bastante comigo e disse, é porque a situação complica. Na verdade, complica mesmo, porque nós temos alguns dilemas para superar. Vamos ver se vocês concordam comigo. Quanto ao sistema educacional em relação ao Conselho Tutelar, um dos grandes problemas da educação, temos que dar a mão à palmatória, é a vontade de transferir responsabilidade. Incomodou? Chama o Conselho Tutelar. Precisamos superar. Nos deem um tempo, por favor. Acontece assim, quando a gente chega lá, porque é um catatal de gente na educação, quando a gente chega lá no fim e convence todo mundo, aqui no começo já começou a mudar tudo de novo, porque ou o povo enlouqueceu, ou o povo adoeceu, ou o povo aposentou. Então, é uma luta meio inglória, mas a gente pretende vencer. Segundo ponto, que é um dilema importante. A educação precisa aprender a trabalhar em parceria, não só com o Conselho Tutelar, mas com toda a rede do sistema de garantia de direitos. Muitas vezes a educação se atropela e quer fazer a parte de outros sozinha, porque não sabe, não consegue ou acha que não dá tempo de trabalhar em parceria. E, por fim, um dilema grande que a educação precisa superar é o total desconhecimento da legislação relacionada à criança e ao adolescente. Para muitos profissionais da minha área, um ato infracional é a mesma coisa que um crime hediondo. Isso complica a relação com o Conselho Tutelar, falta conhecer melhor. Por outro lado, nós temos dilemas
em relação ao sistema de defesa ou de garantia de direitos, e aí eu não vou falar somente dos conselhos tutelares. Um fato que, na mesma linha da educação, compromete muito é o desconhecimento sobre o sistema educacional. Colega, tem um menino aqui que é o dono do microfone. Eu vou pedir para que ele venha aqui, dar o microfone dele para a professora. É professora? Não é professora, para conselheira. Meu nome é Jaqueline, do Conselho Tutelar de Alfredo Wagner. Aconteceu uma situação lá assim, o colégio ligou para a gente e sobre uma menina que tinha se cortado, se mutilado com uma lâmina de apontador. Aí chamaram a gente, mas não seria o caso deles diretamente já levar à unidade de saúde, e eles chegaram lá para a gente e perguntaram o que eles iam fazer. Nesse caso, a gente já pode dizer assim, encaminhe para a saúde, para eles dar o atendimento a ela, ou mesmo nós tínhamos que ir lá e nós mesmos levar ela lá. Escola estadual ou escola municipal? Estadual. Escola estadual. Ensino médio ou ensino fundamental? Nono ano. Nono ano. Nono ano, ensino fundamental. O que determina o protocolo de vocês? Quando alguém faz uma chamada com uma suspeita de automutilação, qual é o protocolo do Conselho Tutelar? A gente vai lá e atende. Não é? Qual é o protocolo do Conselho Tutelar? Colega, lá, outra pessoa que é o microfone. Não, é ele aqui, ó, o colega aqui. Tá. Lá nós temos um programa no município que é chamado Abraço. Então, a partir do momento que acontece alguma coisa nesse sentido, é chamado esse grupo, o Grupo Abraço, que ele vem, é comunicado, claro, imediatamente à Secretaria de Educação, é comunicado também os pais, os responsáveis, são comunicados imediatamente também, né? E a Secretaria de Saúde também ela é comunicada, para que possa ter o encaminhamento necessário. Mas esse é o nosso fluxo de quando acontece algum caso de autocorte. Ok. Aos dois colegas do Conselho Tutelar que fizeram a sua manifestação, eu vou lhes falar do ponto de vista da educação. Como é que a gente orienta quando a gente tem uma suspeita de automutilação, o que parece que tem se tornado muito comum? Vocês devem ter vivido isso, tem sido muito complicado trabalhar com isso na área de educação. Aí são duas questões derivadas da situação gerada. Primeiro, o que gerou o processo de automutilação? E aí parece que é uma questão que teria que ser resolvida em parceria com o Conselho Tutelar, e uma questão de saúde, um atendimento emergencial, e aí parece que pecou a escola ao também não chamar conjuntamente a Secretaria de Saúde. Então, colega, sem conhecer o caso, sem conhecer o histórico da criança, sem conhecer como é que a escola funciona, eu lhe diria que se eu estivesse na condição de dirigir uma escola dessa e essa situação tivesse acontecido comigo, eu chamaria simultaneamente o Conselho Tutelar para investigar o fato e a Secretaria de Saúde para atender a ocorrência. Era o que eu faria. No nosso caso, não foi o diretor que chamou, foi uma auxiliar dele. Aí, chegando lá, ela perguntou assim, tá, e o que a gente faz? A gente falou assim, primeiro chama a responsável, que no caso ela não vive com a mãe, né? Nem com a avó, ela vive com uma tia. E o colégio em si, como já teve várias ocorrências com essa menina, já sabia em si, né? Nós estamos aqui no 2º mês de mandato e eu e elas, que vamos atender, não sabiam muito sobre o caso. Chegando lá, eles fizeram a tal pergunta, o que a gente faz? Primeiro, a gente pegou e levou ela para o posto de saúde, né? E a responsável já tinha chegado, e chegando lá, eles chamaram a psicóloga, né? Porque ela já estava na fila para atendimento, só que como a demanda é grande, não tinha chegado a vez dela ainda, e a explicação da adolescente foi que a vida dela não prestava. Só isso que ela sabia dizer e mais nada. Esse é um caso extremo e triste de um adolescente que precisa de acolhimento, né? A rede inteira, nesse caso, precisa se mobilizar, porque
talvez não seja possível nem contar com a família, uma vez que ela não mora nem com os pais, né? É uma situação bem delicada mesmo. Bom, outra questão importante. Muitas vezes a educação esbarra com um processo burocrático muito extremo de alguns órgãos do sistema de garantia de direitos. Tem que esperar, porque tem que esperar, tem que mandar esse documento, aquele documento. Então, muitas vezes, esse é um empecilho. E, por fim, muitos relatos de alguns exageros na forma de agir, da parte de vários atores, de vários órgãos do sistema de garantia de direitos, o que muitas vezes acaba assustando um pouco o pessoal da educação. Bom, vou dedicar um pouquinho de tempo para falar de coisinhas bem legais que certamente não chegam em vocês, conselheiros tutelares, né? Denúncia sobre inclusão de estudantes com deficiência no ensino regular e a falta do segundo professor. Condições das escolas. Absenteísmo, o aluno falta demais e evasão escolar. Violência escolar, bullying. Vaga de creche, ninguém tem problema, né? Tá tudo tranquilo, esse a gente nem vai falar. E o bendito do transporte escolar, né? Ah, que bom. A gente tem outras questões também, mas eu gostaria de dedicar um pouquinho mais de tempo para esse primeiro bloco de 6 itens que vivem sendo um embate. Se não é com o Conselho Tutelar, é com o Ministério Público. Se não é com o Conselho Tutelar e o Ministério Público, é com o pessoal da saúde. Mas, enfim, vamos tratar do primeiro tema, a inclusão de deficientes com deficiência no ensino regular. Primeiro, eu gostaria de buscar a nossa lei principal da educação, que é a LDB, e ela determina no artigo 4º que o poder público tem que determinar atendimento educacional especializado para crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. E que a matrícula dos estudantes, público-alvo da educação especial, deve ser feita preferencialmente na rede regular de ensino. Bom, primeiro item. Preferencialmente não é obrigatoriamente. Segundo ponto, qual é o critério para dizer que não, se a escola é pública e é de todos nós? Primeiro critério, e o único que deve ser considerado, são as condições do estudante. Se ele é extremamente severo, se ele não tem condições de ficar num ambiente com outros colegas, questões extremas. Nós temos a Política Nacional de Educação Especial revisada desde 2008. A nova edição da Política Nacional de Educação Especial tem previsão de ser lançada no mês de abril de 2020. E antes dela vir, ela já está dando bastante confusão. Mas, enfim, quando as crianças, público-alvo da educação especial, começaram a ser integradas no ensino regular, uma nota técnica da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, a número 19 de 2010, explicou para a educação como é que deve se dar essa inclusão das crianças no ensino regular. E ela tem 3 aspectos essenciais. Nota técnica número 19 de 2010, Secretaria de Educação Especial. Primeiro ponto. A criança só vai precisar no ensino regular de um profissional acompanhante para situações de locomoção, higiene, alimentação. Segundo ponto, toda escola deve observar com a família
a retirada gradativa desse acompanhante, porque o grande objetivo da inclusão das crianças da educação especial no ensino regular é a garantia da autonomia. E o terceiro ponto da nota técnica: nenhum profissional considerado acompanhante pode assumir o ensino, a parte pedagógica do atendimento a essas crianças. Se ela está incluída no ensino regular, o professor dela é o professor de todo mundo. Aí a educação cometeu um pecado gravíssimo. Ela não instituiu as suas políticas municipais de educação especial para garantir, por exemplo, que quando uma turma tem uma criança com determinada deficiência, a turma possa ter menos estudantes para que o professor possa dedicar mais tempo também a essa criança. Falhas graves cometidas pela educação. O Sistema Estadual de Ensino de Santa Catarina, na perspectiva de ajudar essas crianças, criou uma figura chamada segundo professor. Sem nenhum aporte legal, sem a criação oficial desse cargo, dizendo que esse professor era para cuidar da criança. Os municípios, sem uma política municipal de educação especial, à revelia começaram a contratar gente, sem nem ter criado oficialmente esse cargo nas redes de ensino. E criando um problema sério de isonomia. Eu pago a mesma coisa para 2 professores. Nós 2 somos professoras. Eu tenho 30 alunos e tu tens 1. Eu tenho que fazer a avaliação e tu não precisa. Já transgredi aí uma questão séria. Passou-se o tempo e sabe qual é a realidade que a gente tem hoje? A gente tem médico receitando gente. A gente recebe na escola um receituário escrito: recomendo segundo professor. Como se a gente pudesse ir numa prateleira de farmácia e dissesse assim: o senhor me dá 2 pacotes de eletricista? Me dá 100 gramas de um encanador? O senhor pode, por favor, me ver 2 quilos de segundo professor? Nós não somos remédio. Professor atua na parte clínica. E é aí que a educação cometeu o seu segundo erro grave. Nós temos diagnósticos clínicos. Mas quem é que faz a triagem pedagógica para saber exatamente a necessidade daquela criança público-alvo da educação especial? Colegas, vocês concordam que nós temos muitos tipos de autismo? Hoje nós falamos da síndrome do espectro autista, tudo bem. Mas nós temos autistas gênios. Nós temos autistas com dificuldades de aprendizagem. Dá para simplesmente pegar um laudo de autismo e dizer: o teu tratamento na escola vai ser esse? Não dá. A escola errou. Agora ela quer arrumar o passo, mas já virou costume. Todo mundo cobra o tal do segundo professor, principalmente uma figura, e essa merece o nosso respeito: os pais. Eu tenho dito muito aos professores: gente, nós da educação reclamamos tanto que a família não colabora, não participa da escola, blá, 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 blá. Quando uma mãe vem e exige algo de que ela considera ser o melhor para o seu filho, nós, no mínimo, temos que respeitar. No mínimo. Porque essa mãe está procurando para o seu filho, mesmo sem o conhecimento técnico necessário, o que ela considera que vai ser melhor para ele. Cuidar dessa mãe e atendê-la com todo carinho é, no mínimo, o que a gente pode fazer por ela. Segundo ponto importante: condições das escolas. Eu tenho até medo de dizer isso com o doutor João aqui. Meu Deus, me ajude, eu vou dizer. Eu tenho... Sabe quando tu tem certeza que tu dá um tiro no pé? Mas eu vou dizer.
Ixi. Tem muitos aí? Ai, tá gravado, meu Deus. Agora eu vou ter que dizer. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu não vou ser destituída da minha função, por uma questão óbvia, né? Depois do que eu vou falar, vocês vão saber, eu vou aproveitar e esse vai ser um segredo só nosso. Eu costumo dizer para o pessoal da educação, nós temos sorte além da conta. O anjo que cuida da educação é muito bom. Vou dar alguns exemplos. 2010, Boate Kiss em Santa Maria. Mais de 200 mortos por uma falha na segurança e na manutenção. 2019, fevereiro, Ninho do Urubu. 10 adolescentes mortos por falta de manutenção no ar-condicionado. Agosto ou setembro de 2019, uma família de catarinenses aqui de Biguaçu morreu dentro de um apartamento por vazamento de gás. Só isso? 20 minutos falta? Ah, tá bom então. Pensei que era 2. Não. Ai, tá bom, tá ótimo. Obrigada. Ela quer que eu enxergue sem óculos? Aí vocês me digam o seguinte, e as nossas escolas que compram ar-condicionado à revelia e esquecem de investigar a fiação elétrica? Aí liga um ar, cai o disjuntor, não funciona mais nada. E as nossas escolas que não revisam o gás? Tu tá gravando, colega? Se tu mostrar isso aí para a Rosângela em Balneário Camboriú, nós dois vamos conversar. Pega ele para mim. Vocês são de onde? Ah, pega ele. Fala com a Neide e pega ele, isso. As condições da escola são necessidade básica de segurança das crianças. É obrigação dos conselhos municipais de educação fazer a fiscalização. No âmbito dos municípios, aqueles que têm sistema próprio, as escolas da rede municipal de ensino e as escolas de educação infantil do setor privado. Quanto às escolas estaduais, essa obrigação é do Conselho Estadual de Educação. Próximo ponto, absenteísmo e evasão escolar. Se eu disser para vocês que Santa Catarina é o 3º estado do país com o maior número de dados de distorção e idade séria, vocês acreditam? Infelizmente, os dados de estudantes que se evadem, principalmente no ensino médio, são absolutamente assustadores. Nós não conseguiríamos quantificar aqui todos os motivos. Fato é, nós começamos o ano nas escolas estaduais de ensino médio com 8 turmas de primeiro ano e terminamos o curso de ensino médio com, no máximo, 2 turmas de terceiro. Para onde vão esses jovens? No que vão trabalhar esses jovens com a capacitação técnica que eles não terão? Nós temos já grupos que discutem isso, até para manter as metas do plano de educação, mas é uma tarefa extremamente difícil. Eu acredito que vocês concordam comigo, porque vocês devem viver isso no dia a dia de vocês. Violência escolar. O bullying é hoje um dos fatores geradores de processos, colega, como a automutilação. O bullying é o gerador de tragédias como a que aconteceu na escola de Suzano, em que heroínas como aquela coordenadora pedagógica se colocaram na frente dos assassinos e evitaram que pelo menos mais 8 crianças fossem mortas. É triste que a gente esteja diante de vocês, destacando o papel de uma pessoa da educação que tenha que ter vivido isso e entrado para a história por causa do bullying, por causa da maldade que as pessoas têm em retratar
em destacar, em desfazer o que é do outro. Isso é muito triste, isso é muito pequeno. E se a gente não mudar isso desde a escola, se a gente não começar a trabalhar as questões de respeito ao cidadão, nós, sinceramente, não sei se teremos uma sociedade ajustada por um bom tempo. Ai, meu Deus, eu queria tanto pular a vaga de creche. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pular agora, vou falar do transporte, depois eu falo da creche, pode ser? É. Vamos falar um pouquinho do transporte, que é outra coisinha fofa também, né? Transporte escolar é hoje em 287 das 295 prefeituras de Santa Catarina, o maior custo da educação. O transporte escolar tem 3 fontes de renda. A primeira fonte é de um programa nacional chamado Programa Nacional de Transporte Escolar, cujo recurso é encaminhado por aluno que mora na área rural. Então, Balneário Camboriú, por exemplo, Penha, por exemplo, Governador Celso Ramos, por exemplo, que são cidades extremamente e unicamente urbanas, não recebem 1 centavo de transporte escolar do governo federal. A outra fonte de recursos é do convênio com o Estado de Santa Catarina. A quantidade de estudantes que utilizam o transporte escolar e são estudantes da rede estadual de ensino, a partir de faixas de quilometragem, recebem o recurso. A prefeitura recebe para que os ônibus da rede municipal transportem as crianças da rede estadual. E a outra fonte de recurso é o recurso próprio. Até aí tudo bem, cada um colabora com a sua parte. A questão é, para o governo federal, a quilometragem mínima é de 3 quilômetros. Para o governo estadual, a quilometragem mínima é de 2 quilômetros. E para o governo municipal, muitas vezes, a quilometragem mínima é de meio metro. Porque o pai está no município e ele vai no prefeito e ele vai no vereador e ele exige. Eles prometem, precisava lembrar disso, eles prometem na eleição. Agora vamos ver o seguinte. Eu sou mãe de uma criança e tenho de 2 crianças, eu tenho 2 filhos. Um estuda no ensino fundamental na escola municipal. O outro estuda na escola estadual, no ensino médio. Muito bem. Os 2 pegam ônibus no mesmo ponto, ok? Muito bem. Eu moro a 2 quilômetros da escola, estão os 2 juntos. Eu te trago, porque para ti é 2 quilômetros. Tu vai ficar, porque tu estuda no estádio, para ti é 3. Vocês acham que algum motorista vai fazer isso? Não vai. Eu sou uma estudante de ensino médio, estudo à noite e moro a 2,5 quilômetros da escola. Mas, para chegar na minha casa, eu preciso passar por um lugar escuro, ermo, absolutamente isolado. O motorista vai deixar a aluna passar sozinha lá? Por essas e outras, nós não temos dado conta do transporte escolar. Está aqui o doutor João, e eu perguntaria o seguinte: à luz da Constituição, tem cabimento ter essas regras? Se eu posso, com o transporte escolar, dizer que estou cerceando o direito à educação? Se ele tem direito ao transporte escolar e é um cidadão dessa cidade, eu também tenho. Por que a quilometragem tem que ser empecilho? Ele pode morar a 3 quilômetros e ser um atleta e ir para a escola correndo. Eu morar a menos de 3 quilômetros e ter um problema físico e não poder caminhar. Agora, vamos dormir com um barulho desse. Ainda tem a cereja do bolo. E a criança que tem deficiência
e usa cadeira de roda. Como é que ela vai entrar no transporte escolar? Colega, tem uma moça lá atrás pedindo a palavra. Tu poderias levar o microfone lá, por favor? Vou fazer ele trabalhar hoje. Quantos minutos, Neuza? Vocês querem se entender? Uma disse 10, um disse 5 e tu dissesse 2. Vocês estão me boicotando. Boa tarde, meu nome Boa é Fernanda, eu falo do Conselho de Blumenau. Ok. Eu estou a primeira vez conselheira tutelar, né, e detectei a seguinte situação. A Lei de Diretrizes da Educação Básica coloca que deve ser fornecida ao estudante vaga na escola a mais próxima de casa, né? E o que a gente tem visto é uma superlotação nas escolas de forma geral. E aí, às vezes, o município, de forma administrativa, por meio de editais, procura ao máximo resolver essa situação, né? E daí, colocando na segunda escola mais próxima, na terceira, às vezes na quarta escola mais próxima de casa. Pois bem, e aí o que acontece? É fornecido o transporte escolar, considerando essa quilometragem, né? Só que há crianças de 7 anos de idade, às vezes 6, que não poderiam ir sozinha de ônibus, ir e voltar, e, na prática, isso gera um número alto de evasão escolar, porque, na prática, não vão para a escola, o pai e a mamãe não vão deixar, e não tem a condição financeira de o pai ou a mãe ir acompanhar e pagar também esse passe, né? Aí, cada município também tem suas regras próprias, inclusive lá tem uma que diz sobre O zoneamento? O que eu queria dizer, assim, que o transporte em segurança também deve ser assegurado à criança e ao adolescente. Sim. É sobre isso que fala a normativa lá do município, né? Uhum. Então, quando gera um dado de evasão escolar, a gente não tem... E mostra a impossibilidade dos pais, não é podendo, não levam, é quando não podem levar, né? A gente não consegue, imagina, representar esses pais, porque eles procuram um conselho pedindo ajuda, né? Olha, eu sei que é direito, é um poder e dever, né? Um direito também é um dever de ir para a escola, mas a gente não consegue, né? E aí dá números tão altos aqui no estado de evasão escolar, por exemplo, talvez seja uma das razões. Como é que a Secretaria de Educação, não sei se já tem conhecimento, por exemplo, dessa estatística, pensa em solucionar essa situação aqui no estado? Bom, ano passado, nós criamos, quando eu digo nós, Secretaria de Estado da Educação, Undime e FECAM. Nós criamos um grupo de trabalho e estamos estudando há mais de um ano sobre o transporte escolar. A ideia é que a gente possa, a exemplo do que já fez o Rio Grande do Sul, a exemplo do que já fez o Paraná, o Espírito Santo e Minas Gerais, criar um sistema de transporte escolar estadual. Um sistema em que a gente trabalhe o repasse de recurso pelo custo aluno e não pela quilometragem. Porque 2 quilômetros num morro, 2 quilômetros num asfalto e 2 quilômetros numa estrada esburacada tem uma diferença enorme para tempo na estrada, para custo do veículo, para a segurança das crianças. Nós estamos caminhando a passos lentos. Por quê? Porque a gente tem conceitos muito diferentes da questão do transporte escolar e processos muito enraizados no Estado, a fim de que a gente possa promover essa mudança. Mas eu posso lhe dizer com toda certeza, sim, nós estamos há mais de um ano tratando a questão do transporte escolar. Até porque, em toda a Assembleia de Prefeitos que existe, seja nas associações de municípios, ou seja na Federação Catarinense de Municípios, o tema transporte escolar está no top 5, porque ele é um problema muito sério. Então, estamos, sim, estudando. A gente espera que logo consiga superar esse entrave tão grande. Bom, colegas, como a gente está com tempo avançado, para poder falar das vagas de creche,
Eu vou falar? Eu só... Oi? Quer fazer uma fala? Desculpa, eu não a vi. Pode falar, por favor. Sim, meu nome é Marlene, sou de Porto Belo. É obrigatório ter uma monitora no ônibus para as crianças pequenas, porque tem uma escola que é bem distante dali onde passa o ônibus. É o Valongo? Não. Tem também e tem Santa Luzia. Santa e Luzia. As vagas agora que tem lá na escola são dessas duas escolas. Aí não tem monitora. Como é que vai uma criança As pequena? vagas para qual idade? Para 5 anos, por exemplo. Tá. Bom, nós tivemos uma legislação que exigia o monitor e a cadeirinha. Na verdade, não era uma lei, era uma resolução. A resolução não teve mais efeito. Fato é que o transporte escolar, no mundo real, precisaria, sim, do monitor. No mundo perfeito. Na prática, se a gente colocar mais uma pessoa para ser o monitor dentro do ônibus, um aluno tem que sair para caber. Gente, eu vou ser sincera com vocês, a gente está com problemas sérios de ponta a ponta do Estado. Colega, eu conheço bem o sistema do transporte escolar de Porto Belo e ele é complicado. Mas eu gostaria de lhe dar o exemplo de outros 2 municípios do nosso Estado. Chapecó e Canoinhas transportam dia de aula pelo menos 2.200 alunos. Dia. A situação desses 2 municípios com transporte escolar é simplesmente absurda. As distâncias de Canoinhas entre uma escola e outra não são menos de 70 quilômetros. Então, nós temos problemas de toda ordem. Se a gente fosse listar a questão do monitor, ou de uma forma mais ampla, da segurança das crianças no transporte escolar, é um tema que a gente pretende resolver com esse sistema de gestão do transporte. Bom, para poder falar, então, de vaga de creche, e eu não vou fugir do assunto, eu só queria fundamentar com vocês o seguinte, depois essa apresentação vai ficar com todo mundo, né? Aí vocês podem utilizá-la. A educação, ela tem uma organização legal. Nós temos legislações nas esferas nacional, estadual, municipal e escolar. E eu gostaria de falar de uma legislação municipal que certamente interessa muito aos conselhos tutelares. Regimento escolar. Toda unidade educacional no Brasil precisa ter, ao menos, o seu projeto político-pedagógico e o seu regimento escolar. É no regimento escolar que muitos infanticídios são cometidos, porque são determinadas sanções que transgridem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sugiro a vocês que, numa, digamos, ação de aproximação para o trabalho em rede, marquem uma hora na Secretaria de Educação, conversem sobre o trabalho de vocês e solicitem as cópias dos regimentos escolares das escolas das áreas onde vocês atuam. É muito importante que vocês saibam como é que a escola constituiu as suas regras, inclusive para as sanções. Claro que a educação infantil não tem, porque a gente ainda não está suspendendo o bebê que morde o amiguinho, tá? Ainda não tem regra para isso, acho que vai durar pouco tempo, mas enfim. E a gente tem muitas abrangências de lei, e eu gostaria de destacar algumas que talvez interessem aos conselheiros tutelares. São as legislações de grupos específicos, legislações de modalidades de ensino e legislações de níveis de ensino. Eu trouxe várias aqui, mas o meu horário já estourou, então eu vou chegar direto na da educação infantil, para que a gente possa encerrar a nossa fala, tá? Essa lei aqui. Essa lei alterou a LDB. A Lei 12.796 mudou bastante os rumos de vários aspectos da educação, desde a formação de professores, até o atendimento educacional especializado e até a educação infantil.
Essa lei mudou o artigo 31 da LDB e eu gostaria de dar destaque a 2 incisos. Ao inciso 2 e ao inciso 3 dessa alteração na LDB. Olha o que diz o inciso 2. O caput diz o seguinte: a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Se eu for dividir 800 por 200, eu tenho quantas horas dia? 4. Muito bem. Então, toda a educação infantil tem que ter os seus dias letivos, tem que ter planejadas as suas atividades pedagógicas. E a educação infantil amplia o conceito de atividade pedagógica para atividade ou trabalho educacional, muito reportado ao que diz o artigo 2º da nossa LDB. O artigo 2º da LDB diz o seguinte: educação é compromisso de todos. O pai educa, o padre, o pastor educam, o vigia educa, a merendeira educa, o conselheiro tutelar educa, o policial educa, o promotor educa, mas só quem ensina é o professor. Por isso que nós temos ensino fundamental, ensino médio e ensino superior e educação infantil. Ela tem um trabalho muito mais amplo do que só ensinar. Nós trabalhamos na educação infantil com a formação integral das crianças. A questão está aqui, ó, no inciso 3. E eu vou ler de acordo com a regra da língua portuguesa. Atendimento à criança de, vírgula, no mínimo, vírgula, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Vocês estão entendendo o que é 7 horas o turno integral ou é no mínimo 7 horas, de acordo com a língua portuguesa? No mínimo 7 horas? É integral? Se tivesse escrito atendimento à criança de 4 horas diárias e 4 horas diárias para o turno parcial e 7 para a jornada integral, vírgula, no mínimo. E se tivesse escrito atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas diárias para a jornada integral, tirando o D. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o máximo que uma criança tem que ficar na creche são 7. A questão é, a creche não existe para os pais, a creche existe para as crianças. Se o pai trabalha ou não trabalha, se o pai tem problemas ou não tem problemas para trabalhar, é com aquelas meninas ali que ele tem que conversar, ó, o povo da assistência social. O povo da educação vai ter que atender as crianças. A questão é, colegas, vocês acham mesmo que uma criança tem capacidade de se concentrar 12 horas por dia para ter aula? Vocês acham mesmo que os pais podem transpor para a escola a responsabilidade de criar os seus filhos? Hoje, o que tem acontecido, colegas, é que são as professoras da educação infantil que têm visto as crianças andarem, elas falarem as primeiras palavrinhas. São as professoras da educação infantil que sabem qual é o chamego que a criança gosta para dormir. E eu vou lhes dizer o seguinte, essa culpa não é de ninguém, é da educação. Porque em 1996, quando foi promulgada a LDB, e foi determinada que a educação infantil de 0 a 3 anos saísse da assistência social e fosse para a educação,
Nós recebemos as crianças de 0 a 3 e continuamos permitindo sendo chamadas de tias. Achamos que a educação infantil era um lugar só para brincar e que não precisava se desenvolver atividade pedagógica. Fato é, temos passadas pelo menos 3 gerações e aquelas crianças que há tempos atrás só iam para a escola aos 7 anos, no meio ano do primeiro ano do ensino fundamental já liam e escreviam. Agora elas passam 6 dos seus primeiros anos na escola, 12 horas por dia, e até o 3º ano do ensino fundamental não aprenderam a ler e escrever. É a escola que está errando. Somos nós que estamos errando. Porque nós não sabemos ainda trabalhar num sistema de garantia de direitos e entender que a criança também tem direito de ficar com a sua família. E vai sobrar para o promotor também. Vocês acreditam que tem promotores em Santa Catarina que determinaram que municípios, Bombinhas, ao lado do seu colega, tenham que ter a creche aberta 365 dias por ano? Daqui a pouco vai pedir para as crianças dormirem na creche. Falta de entendimento do que é direito das crianças. Não vai brigar comigo, doutor João, mas é verdade. Verdade. O que eu quero dizer para vocês? Todos nós temos muito que aprender. Num sistema de garantia de direitos, está acima de qualquer conceito, de qualquer área de atuação, ou de qualquer pendenga que tenhamos, o direito às crianças, o direito aos adolescentes, o desejo de que eles nasçam, cresçam e vivam em ambientes saudáveis. Tinha muito mais o que dizer para vocês, mas eu tenho medo da Neuza, porque ela tem o dobro da minha altura. Eu me coloco à disposição de vocês para ajudar no que for necessário. E-mail para contato educação@fecam.org.br. Fila única é um prescritivo, muitas vezes combinado com a promotoria e a educação, para garantir o direito de todos. E aí preciso lhes dizer o seguinte. Nós temos a Constituição alterada desde 2016, quando está determinado que a educação obrigatória no Brasil é dos 4 aos 17 anos. O que é que isso quer dizer, colegas? Que de 0 a 3 anos o pai escolhe se quer colocar o filho na creche. E o Estado tem que oferecer a vaga, mas não mais próxima da residência das crianças. E aí nós temos a seguinte situação, por exemplo, em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, dezembro de 2019, zerou a fila de creche. Fevereiro de 2020, 1.290 crianças na fila de creche. Tem 140 vagas de creche em 2 bairros e os pais não querem. Então, nós precisamos trabalhar na perspectiva de entender qual é a demanda, o que eu oportunizo de vaga e quais são os motivos para os pais não aceitarem. Nesse sentido, a fila de espera é e tem sido o processo mais democrático para garantir a todos esse direito. Ok? Eu vou encerrar, porque agora é a Janice que está brigando comigo, e vou retornar a palavra para ela. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa tarde. Pessoal, mais um pouquinho de tempo? Mais um pouquinho? Tu pode colocar a segunda apresentação? Então, agora a gente sai da saúde, educação, assistência. Na verdade, volta para assistência, para a gente conversar um pouco sobre os serviços de acolhimento, tá? Que é um tema que vocês atuam bem significativamente lá nos municípios enquanto conselho tutelar, tá? A apresentação, ela é uma apresentação que ela está bem completa, mas a gente não vai ter tempo de estudar ela toda, então eu vou deixá-la à disposição também para depois vocês estudarem melhor todo o conteúdo que está aqui.
eu vou me ater praticamente nas primeiras lâminas, tá? Em função também que é o nosso objetivo aqui, tá? Não é pelo tempo, é em função do nosso objetivo. Eu só vou pedir mais um pouquinho de silêncio, pessoal, para a gente poder finalizar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os serviços de acolhimento e depois alguns recortes em relação aos serviços de acolhimento e o Conselho Tutelar, ok? Eu vou tentar resumir, não vou me ater na apresentação. Nós temos, no estado de Santa Catarina, crianças e adolescentes, de forma geral, no Brasil, são atendidas nos antigos orfanatos, que vocês já devem ter ouvido falar, lá da década de 30 até a década praticamente de 80. Na década de 80, a partir de vários movimentos relacionados ao sistema de garantia de direitos, começou um debate no sentido de que não era mais possível a gente manter os grandes orfanatos com 300, 500 crianças e que era preciso repensar a forma de acolhimento de crianças e adolescentes, inclusive os motivos que levavam essas crianças para o acolhimento institucional, que, na época, o acolhimento institucional era muito forte e significativo e praticamente não se falava em acolhimento familiar. A partir da década de 80, eu vou me ater mais aqui no nosso estado de Santa Catarina. Os municípios começaram a implantar e trabalhar tanto com os abrigos institucionais, quanto em implantar a família acolhedora. Tá? Só para vocês terem uma ideia, em 1990, por aí, eu fui estagiária de família acolhedora no município de 20 mil habitantes na época. Só que o que acontecia? Nós não tínhamos uma regulamentação, uma resolução, algo que padronizava, que regulamentava como que os serviços de acolhimento deveriam funcionar no âmbito brasileiro e aqui no estado de Santa Catarina também. Então, em 2009, só para vocês terem uma ideia, esse material aqui, junto com o ECA, como eu falei lá no início, junto com todas as demais legislações das políticas públicas, vocês precisam fazer uma leitura, um estudo e um debate no colegiado de conselheiros tutelares. Por quê? Porque ele trata especificamente sobre o que é cada um dos serviços de acolhimento, quem é a equipe técnica obrigatória do serviço, qual é a metodologia que o serviço deve aplicar no trabalho com essas crianças e adolescentes, trata dos motivos, né, o que leva, muitas vezes, à necessidade do acolhimento e várias outras informações. Então, vejam, o acolhimento ele existe, o institucional, desde a década de 30. Aqui no nosso estado, principalmente a partir dos anos 80, tanto familiar quanto institucional. E nós só tivemos a regulamentação em 2009. O que a gente pode deduzir disso? Que os municípios já executavam, só que executavam a reviria e do jeito que eles entendiam que o serviço deveria ser executado. Um dos exemplos é, a maioria das prefeituras, lá na década de 90, tinha um profissional na política da assistência. Não tinha um profissional, uma equipe técnica exclusiva para trabalhar acolhimento. Então, esse profissional, além de fazer tudo o que ele fazia, ele ainda trabalhava com a questão do acolhimento, que naquele período era levar a criança para a instituição ou levar a criança lá numa família, que era uma família boa da comunidade, que tinha uma referência de liderança e que estava contribuindo para a prefeitura acolhendo crianças. Tá? Então, em 2009, nós tivemos esse serviço, essa orientação técnica. Ela é a Resolução 01 de 2009, uma resolução conjunta do CONANDA com o Conselho Nacional da Assistência Social. Tá? Então, neste momento, em 2009, e quando foi aprovada a tipificação nacional dos serviços, é que os serviços de acolhimento foram alocados e ditos que seriam serviços de alta complexidade vinculados à política da assistência social. O que significa isso? Que quem tem a competência de fazer a gestão e de organizar esse serviço é a gestão da política da assistência nos municípios. O que é importante a gente entender? Nos municípios de vocês vão ter uma das 3 modalidades de acolhimento. Ou vocês têm abrigo institucional, ou vocês têm uma casa-lar, ou vocês têm o serviço de família acolhedora. Lá no início, se chamava programa. Por que se chamava programa? Porque ele não estava tipificado nacionalmente.
Hoje, a família acolhedora é um serviço continuado, não é mais um programa de governo em que entra um governo, sai, ele diz, aqui eu não quero mais o programa de família acolhedora. Ele é um serviço continuado dentro da política da assistência. O abrigo institucional, ele atende, no máximo, 20 crianças, e ele tem como obrigação ter um coordenador, um psicólogo e um assistente social, que são os profissionais da equipe técnica que executa, além dos orientadores 24 horas que ficam e acompanham as crianças dentro do abrigo. A Casa Lar, ela atende, no máximo, 10 crianças, ela tem um coordenador, um psicólogo, um assistente social, e ela tem o educador cuidador residente, que é a pessoa que mora na Casa Lar. Esta equipe da Casa Lar, ela não fica dentro da casa. Na casa fica só o educador cuidador residente, que antigamente era chamado de mãe social, que está em desuso, não se usa mais a história da mãe social, porque se entende que não é só uma mulher, pode ser um casal com filhos biológicos, sem filhos, pode ser um homem solteiro, pode ser uma mulher solteira. Então, abriu-se o leque da possibilidade de quem é esse educador residente que mora na casa. E ele não funciona 24 horas, a Casa Lar. Ela funciona normalmente no horário das nossas dinâmicas nas nossas famílias, da forma como a gente se organiza em casa. Então, às 10 horas, todos vão dormir? Todos vão dormir. As crianças ficam um pouquinho mais, então não há essa questão da equipe, do orientador social lá 24 horas. Tá? O que acontece? Em Santa Catarina, nós temos muito mais abrigos do que Casa Lar. A Casa Lar, nós temos poucas, tá? E muitas delas chamadas de Casa Lar, mas que, na prática, funcionam como abrigo institucional. Tá? Alguns chamam, nós temos uma Casa Lar. Daí, tu vai conversar para conhecer a Casa Lar, na prática, ela funciona, ela tem o funcionamento do abrigo. Eles só, na época, colocaram o nome de Casa Lar e nunca, né, não atualizaram isso. E a terceira modalidade de serviço que nós temos, que é a novidade mais recente, é a questão, e aí eu tirei a caneta aqui do lugar, mas depois a gente localiza, é o serviço de famílias acolhedoras. O serviço de família acolhedora, ele foi trazido tanto pela lei da adoção, quanto pela lei da primeira infância. E ele foi alterado no estatuto, e lá no estatuto diz o quê? Que a família acolhedora é o serviço preferencial quando do acolhimento de uma criança ou adolescente. Então, não sou eu que estou aqui defendendo família acolhedora, porque eu defendo mesmo, porque eu conheço o resultado, eu sei do impacto que isso dá na vida de uma criança ou adolescente, mas eu não estou falando aqui da minha experiência ou da minha defesa pessoal. Eu estou aqui dizendo e falando que está estabelecido no estatuto, enquanto legislação, enquanto lei, que a família acolhedora é preferencial diante de qualquer outro serviço de acolhimento institucional. Porque, por mais que nós tivemos avanços com a resolução, de que o abrigo e a Casa Lar têm que ser o mais próximas possíveis de uma dinâmica de casa, que a convivência familiar e comunitária, a obrigação é compromisso, na prática, é um espaço institucional. É onde nós teremos 7, 8 crianças convivendo no mesmo lugar, é onde lá na instituição nós teremos crianças também convivendo no mesmo local. E quando a gente possibilita o serviço de família acolhedora, a gente possibilita um atendimento mais individualizado àquela criança, mais próprio, mais atento ao desenvolvimento e às necessidades daquela criança. Isso também já existe hoje vários estudos sobre o assunto, né, em relação a esse impacto. E cada família atende uma criança de cada vez, exceto o grupo de irmãos, ou uma situação excepcional. Vou pegar aqui um exemplo. Município pequeno, nós temos lá 2 famílias acolhedoras altamente capacitadas, credenciadas, que passaram por uma análise da equipe técnica, que participam do serviço há algum tempo, e daqui um pouco o município, nos últimos anos, não precisou mais do que 2 famílias. E aí surge a necessidade de mais um acolhimento. E aí eu não posso usar como regra, não, mas a família já tem uma criança, então eu vou levar lá para o abrigo no município vizinho. Não. Qual é o melhor interesse para a criança? É ficar no seu município, na sua comunidade, no seu convívio familiar e comunitário. Então, a equipe técnica, junto com a família, vai fazer todo um planejamento para que aquela criança também possa ser, de uma forma excepcional, não regra, acolhida também naquela família acolhedora.
né, que as crianças possam, mesmo não sendo do mesmo vínculo familiar, conviverem e entenderem qual é o papel delas ali naquela família. Nós temos 2 grandes mitos em relação à família acolhedora. O primeiro deles, e o principal, é a questão do apego e do vínculo. Ah, mas a criança vai se apegar à família, como é que depois ela vai sair dessa família? Aí nós temos já vários estudos, a Silvinha é uma das assistentes sociais aqui do nosso estado, que estuda muito o assunto também, já trabalhou em serviço de família acolhedora. A gente pede leitura sobre o assunto. Tem um livro que eu sempre indico, que é o do John Bowlby, né, que fala sobre a teoria do apego, que é um livro que colabora muito para nós entendermos, porque nós lidamos também no nosso cotidiano de trabalho com a questão do apego e desapego, e do vínculo, né? Então, é um livro importante que a gente pode ler para entender que todas as famílias vão, sim, se apegar a essa criança, senão não tem sentido dela ser família acolhedora. As crianças vão se apegar, sim, a esta família. No entanto, tanto as crianças quanto a família acolhedora vão ser preparadas para entender qual é o papel delas no processo do serviço. Eu sempre trago um exemplo que me deixou bastante acreditando que o serviço é possível, de uma senhora que é serviço de família acolhedora de Maravilha, do município de Maravilha, no oeste catarinense. Ela e o marido moram no interior do município e eles já acolheram mais de 64 crianças no serviço de família acolhedora do município. E quando ela foi no evento dar um depoimento, ela dizia assim, porque nós da família acolhedora. Então, vejo, uma família acolhedora, uma pessoa voluntária, né, conseguir se sentir enquanto parte de um serviço, e não, não, porque a gente faz, porque a gente tem bom coração, porque a gente gosta de... Claro que eles têm identidade com criança, mas ela se sente parte. Hoje ela reconhece que é um serviço do município, as crianças vêm, como ela sempre diz, cuida o máximo possível, faz tudo o que for possível para aquela criança ser fortalecida, no sentido também de reconhecer que, naquele momento, a família dela, de origem, talvez não deu conta do sentido protetivo, mas que a família dela tem todas as condições de se fortalecer e ela poder voltar para a família de origem. Quando a gente diz assim, qual é o melhor lugar para uma criança? Qual é o melhor lugar para uma criança? Indiscutível é a família. São as pessoas com quem ela convive. As dificuldades existem, como existem nas nossas famílias. Todos nós, né, passamos por situações, muitas vezes a gente tem quem? Tem lá um apoio, um vínculo familiar, afetivo, que possa nos dar apoio. Às vezes, algumas famílias não têm esse apoio com quem elas também possam contar. Mas isso não significa que elas não possam vir a ser uma família protetiva. E é nisso que se trabalha quando se trabalha nesse sentido. Nós temos 74 famílias acolhedoras, serviços de famílias acolhedoras no estado de Santa Catarina. A nossa meta é a gente ter 295 serviços de família acolhedora no estado, entendendo que todos os municípios precisam inverter a pirâmide. Porque nós começamos com a questão do abrigo institucional, a gente vem com a casa-lar, depois a família acolhedora, depois a família extensa. Hoje a nossa pirâmide é essa. Como é que deve ser a nossa pirâmide? Primeiro, família. Segundo, família extensa, que a gente esquece que existem nas famílias das crianças que passam por situação de vulnerabilidade, família extensa, que é aquele familiar que tem vínculo, que tem afeto, que é uma pessoa presente na vida daquela criança ou adolescente. Não uma família extensa que também viola direitos. Então, isso também a gente precisa saber identificar, mas a gente tem família extensa. Já vou chegar, eu acho, na tua inquietação. Nós temos a família extensa. Depois da família extensa, ao meu entender, quando eu falo em família de origem, família extensa, eu continuo falando em rede familiar. Eu não estou falando em acolhimento. A partir do momento que eu não consigo manter na família de origem ou na família extensa, aí eu vou para o acolhimento de crianças e adolescentes. Quando eu falo em acolhimento, qual é o acolhimento mais indicado? Família acolhedora. Qual é o segundo serviço de acolhimento depois da família acolhedora? Casa-lar. Depois da casa-lar é abrigo institucional e é o último.
Então, vocês vejam, só para a gente compreender como nós estamos com essa pirâmide ainda totalmente inversa, porque nós começamos institucionalizando. E hoje a gente precisa trabalhar para quê? Para cada vez menos institucionalizar crianças e adolescentes. Vou trazer um exemplo. Município de Vargem, lá no meio-oeste, perto de Lages. O município fazia 5 anos que não acolhia crianças e adolescentes. Não acolhe. Não acolheu depois disso. 5 anos. O município foi obrigado a pagar uma vaga num abrigo institucional em Campos Novos. Nós colocamos esse valor do município na ponta do lápis. E aí nós transformamos esse valor em quanto de equipe a mais o município poderia ter lá no CRAS, na proteção e prevenção, quanto a mais talvez ele poderia melhorar o salário do conselho tutelar, quanto a mais ele poderia conceder de cesta de alimentos, que muitas dessas famílias, que muitas vezes são acolhidas, têm também uma situação de necessidade, né, da questão do direito básico, que é a alimentação, e o quanto esse impacto dá. Então, só para a gente ter uma ideia. Agora, o que é importante para vocês diante disso? Então, assim, saber que existem as 3 modalidades de acolhimento. E que acolhimento não é regra. Acolhimento é excepcional. Sempre lembrar da palavra excepcional. No município, vocês precisam saber, se eu perguntar aqui para o município, qual é o município? Tijucas. Qual o serviço de acolhimento de criança e adolescente que Tijucas tem? Ele vai me dizer, abrigo institucional. É isso, né? É casa-lar, que funciona como casa-lar. Casa-lar. Então, é casa-lar. Casa-lar, tá? Outro município. Ah, nós temos Porto Belo. Porto Belo está aqui? Porto Belo tem família acolhedora, né? Quem tem abrigo? Abrigo, Itapema? Abrigo institucional. Então, vejam, todos os municípios, todos vocês precisam saber qual é a modalidade, qual é o serviço que o município oferta quando a gente precisar, numa situação emergencial, acolher uma criança ou adolescente. Tá? Agora, pessoal, mais 5 minutos. Se eu sei que o serviço de família acolhedora é o serviço mais indicado pelo Estatuto da Criança e Adolescente e que tem um impacto mais significativo na vida das crianças e adolescentes, eu posso começar a movimentar a rede do Sistema de Garantia de Direitos para quê? Para que nós implantamos o serviço de família acolhedora e que talvez daqui um pouco a gente não precisa mais da casa-lar ou do abrigo. Vocês imaginam, é o nosso sonho, né? O nosso sonho enquanto FECAM, enquanto Estado, enquanto associação. É daqui a 20 anos, tá? Nosso sonho, daqui a 20 anos, a gente ter talvez 15 abrigos institucionais no Estado, espalhado em todas as regiões, com o mínimo possível de vagas ocupadas, e os 295 municípios com serviço de família acolhedora. Se a gente conseguir chegar lá, eu vejo que é uma luta e um resultado de quem? De nós, do Sistema de Garantia de Direitos, porque é isso que nós precisamos. No entanto, eu quero chamar a atenção para uma outra situação. E daí eu volto a falar da assistência para vocês entenderem a questão do abrigo. Quando a gente fala na assistência, CRAS, Proteção Social Básica, é obrigação e os municípios todos precisam ter e ofertar. Quando nós falamos em CREAS, média complexidade e abrigo e alta complexidade, ele deveria ser ofertado de forma regional pelo Estado, ou minimamente custeado. Fazem 3 anos que os municípios não recebem 1 centavo do governo do Estado para alta complexidade. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem que hoje quem mantém o custo da alta complexidade dos abrigos são os municípios. Então, quando a gente exige mais, quando a gente cobra, podemos fazer isso, mas vamos pensar como que a gente vai fazer, porque naquele momento nós temos um Estado e um governo federal totalmente ausente de cofinanciamento. Tá? Então, assim, a gente também precisa fazer esse paralelo financiamento.
mas não vou me ater a isso. Voltando aqui. Então, imaginam. Agora, qual é, vamos dizer assim, daí você me perguntou quem implanta. Isto. Vamos supor que o município não tem serviço de família acolhedora. Vocês entenderam que é importante, vocês começam a entender que esse processo é importante. Vocês podem levar essa demanda para o Conselho de Direitos. O Conselho de Direitos pode fazer um contato com a Secretaria da Assistência, que é a gestão responsável pela implantação do serviço, e pode-se chamar uma reunião de rede para começar a discutir e implantar de forma articulada no sistema de garantia de direitos. Aí vai ter todo um processo legal. Minuta de lei, aprovação na Câmara de Vereadores, aí depois definir quem é a equipe. Nós temos uma experiência muito interessante, quem puder conhecer, que é do município de Rodeio, Ascurra e Apiúna, onde eles têm uma equipe técnica. Pessoal, só um pouquinho, está muito barulho. Eu tenho um problema auditivo e eu não consigo ouvir, tá? Se alguém fala do lado, eu não ouço. Só para finalizar essa etapa. Rodeio, Ascurra e Apiúna. Eles têm uma equipe técnica que responde pelos 3 municípios. É um serviço regional de serviço de família acolhedora. É o primeiro no estado de Santa Catarina e ele tem sido referência no Brasil todo. Então, daqui um pouco, nós temos 3, 4 municípios pequenininhos que não dão conta, que no máximo tem uma equipe de média complexidade hoje. Se a gente precisar colocar uma equipe de alta, não temos de onde colocar, até pela questão da ausência dos recursos do Estado e do governo federal. Mas, se os 3 municípios pensarem juntos, de uma dada comarca, de uma dada região, a gente consegue dar início para poder ter. Principalmente naqueles municípios que não têm altos índices de acolhimento. E que a gente pretende cada vez reduzir mais. E que a gente tem percebido no Estado uma redução significativa de acolhimento do que a gente tinha na década de 80, 90, para aquilo que a gente tem hoje. Então, vocês podem levar esse debate e também impulsionar nesse sentido. Pessoal, quando é um serviço de acolhimento institucional, aí vem uma questão, deixa eu voltar lá. Aqui. Lá no artigo 93 do Estatuto, fala o seguinte: as entidades que mantêm programas de acolhimento, aqui eles ainda chamam de programa, mas entendam hoje como serviço continuado, em função de 2005. Poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. O que significa isso? Há um tempo atrás, se vocês levassem excepcionalmente uma criança para o abrigo diria assim: não, a gente só vai receber se vocês tiverem o guia de acolhimento, levam embora. O que diz aqui? Que a entidade ela pode sim e ela deve acolher, tá, essa situação e comunicar em 24 horas. Em 24 horas. Então, vamos pegar um exemplo. Quem disse aqui que tem abrigo Itapema, né? Então, assim, numa situação excepcional, não conseguiu comunicar, o juiz da infância, né, de madrugada, vai levar para o acolhimento e vai comunicar em 24 horas que a criança foi acolhida. Obviamente que não vai demorar 24 horas. Se for às 3 horas da manhã, provavelmente 8h30, 9 horas da manhã, já estará comunicando o juiz da infância e juventude. Tá? Quando é abrigo institucional, vejam, primeiro passo, sempre Poder Judiciário, guia de acolhimento emitido por eles. Não foi possível, o Conselho Tutelar pode, de forma excepcional, fazer o acolhimento. O que tem acontecido? Aqui, vocês vejam que no artigo 95, na minha interpretação, no 93, na minha interpretação profissional, tá? Que pode ser contradita, né, por outras pessoas e não compreendida da mesma forma. Para mim, quando fala das entidades de acolhimento e diz que tem que ser comunicado o fato em 24 horas, eu entendo que o próprio serviço que recebeu aquela criança ou adolescente, porque está agora sob a guarda dela, não está mais sob a guarda do Conselho Tutelar. Guarda que eu falo não legal, tá? Guarda cuidado, né? Está sob o cuidado do serviço a qual eu sou coordenadora e eu respondo.
eu tenho interesse de, imediatamente, às 8 horas da manhã do dia seguinte, comunicar o Poder Judiciário. No entanto, dessas 5 edições que nós fizemos da capacitação unificada, na sua grande maioria, os conselheiros tutelares defenderam que eles querem comunicar, que eles entendem que eles devem comunicar, porque foram eles que retiraram, naquele momento, a criança para o acolhimento. Há problema nisso? Nenhum. Tá? O importante, tem municípios em que os dois comunicam. O serviço comunica e o Conselho Tutelar comunica também. Então, esse fluxo, vocês definem lá nas redes de vocês, no sistema, enfim, como é que vai proceder. A questão é que, numa situação emergencial, que não é regra, eu acredito que as emergenciais elas acabam acontecendo à noite, porque durante o dia fica mais fácil de acessar, né, o Poder Judiciário, mas nem sempre também se consegue o guia, né? A orientação, quando ainda que seja excepcional em horário comercial, é que a gente que proceda daí com a nossa medida. Se a gente entende que aquela é a medida cabível para o momento, a gente vai proceder e depois vai informar. Sim. O importante é comunicar. E aí o Poder Judiciário vai emitir o termo de guarda ao responsável pelo serviço a qual a criança está acolhida. Aí vocês podem perguntar assim, tá, e quando se trata de serviço de família acolhedora? Quando se trata de serviço de família acolhedora, o Conselho Tutelar não leva a criança na casa da família. Ele vai ter o contato do coordenador do serviço, contato de sobreaviso, tá? E ele vai comunicar este coordenador e vai com a criança até o Conselho Tutelar. E vai aguardar a equipe do serviço, alguém da equipe, que seja o coordenador, o psicólogo, assistente social, isso é eles que acordam entre eles, ir até o Conselho Tutelar e levar a criança na família acolhedora. Alguns estados brasileiros, o Conselho Tutelar leva. A equipe comunica ao Conselho de qual é a família e ele leva. Mas aqui em Santa Catarina, a gente tem tentado trabalhar na perspectiva de que vocês acionem a equipe, enquanto ela faz contato com a família que ela entende que é mais próxima, que não vai precisar tirar a criança daquela escola, que ela fica na convivência da comunidade que ela já está, que a família está sem crianças e vai poder acolhê-lo. Enfim, até que a equipe faça esse contato com a família, o Conselho aguarda com a criança no Conselho Tutelar e depois alguém da equipe leva, então, para a família acolhedora. Tá? Alguém aqui tem trabalhado nesse fluxo com família acolhedora? Quer fazer alguma consideração? Onde é que está o menino? No microfone? Está aqui. Então, eu só queria saber da guia do que a gente manda para o juiz. O juiz pede para nós e depois a gente preenche e manda para eles? Então. Ah, pois é. Lembram só, no estatuto fala em guia de acolhimento. O que é o guia de acolhimento? É só aquele documento expedido pelo Poder Judiciário, pelo juiz. Conselho Tutelar não emite guia de acolhimento. Tá? Aqui já começa, a gente tem que cuidar com a questão da formalização. Aí eu vou para vocês, nesse documento aqui. Alguém aqui é de Gaspar? Eu acho que não veio ninguém de Gaspar aqui, foram todo mundo em Joinville, né? Esse aqui é um formulário, ele está meio feio, porque eu acabei tirando uma foto, improvisando para colocar aqui, mas ele tem um link que vocês conseguem acessar esse documento na íntegra. Tá? Esse documento ele foi elaborado pela juíza do município de Gaspar, em parceria, em conjunto com o Conselho Tutelar, para que eles formalizassem um documento único para todos os casos de necessidade de acolhimento emergencial. Nós temos aqui no Estado um grupo de trabalho sobre o acolhimento, que se encontra desde 2016, além do nosso grupo de trabalho do Conselho Tutelar. Nós levamos para o grupo, participa o MP, a Secretaria de Estado, o SEDCA, o Poder Judiciário participa também. Nós estudamos esse formulário e nós validamos no grupo para que vocês utilizem. Tá? Então, ele não é uma receita, ele é uma referência. Vocês podem adequar, podem complementar, podem retirar algum item, se necessário. Ele tem 5 páginas, mas ele tem várias notas de rodapé bem extensas,
que explicam o que a gente está tratando nos itens anteriores. Então, vocês podem, se quiserem, deixar o instrumento mais sintético e deixar as explicações só para vocês entenderem, né? Enfim. Então, a gente gostaria que vocês padronizassem e passassem a usar este formulário aqui para situações de acolhimento emergencial, tá? Qualquer dúvida, a gente também vai esclarecendo. Como? Ou tu diz o link? Eu vou deixar na página de vocês de aluno a apresentação, e aí vocês conseguem ver lá. Depois, no final, eu volto para te copiar, pode ser? Então, esse formulário aqui, é porque é difícil citar, é letra, número, porque é o... Tá? Para vocês utilizarem, então, também como referência. Imaginam que vocês vão acolher a criança ou adolescente na madrugada, vou pegar o exemplo seu, tanto no acolhimento familiar quanto institucional, vocês vão... eu vou usar aqui o termo preencher, mas não é bem preencher. É elaborar, né, o formulário, colocar as informações que vocês têm, as informações que vocês não têm, vocês vão deixar em branco, ou vão anotar, não conseguimos a informação, e vão deixar uma cópia no serviço a qual vocês deixaram a criança. Então, vai ficar uma cópia ou lá com a equipe da família acolhedora, ou uma cópia lá no abrigo institucional. Alguém aqui usa algum modelo desses formulários que acabou adequando? Se puderem, eu acho que é mais ou menos, né, na mesma linha, só que cada conselho fazia o seu. A ideia é que a gente tenha um padronizado. Isso. A gente orienta, o próprio MP orienta que vocês utilizem esse daqui como referência, ok? Eu acho que é 5 páginas, né? 8. Mas é que ele tem várias notas de rodapé. Então, se vocês forem tirar as notas de rodapé, que são explicativas, ele fica em torno de 3 páginas. E ele deixa espaço para preencher, né? Tá? Vamos voltar lá. Em relação a esses encaminhamentos, ficou alguma dúvida? Para terminar tudo? Ai, o que eu faço? Então, aí uma pergunta, não ia entrar nesse assunto, porque, para mim, o debate da família extensa é um debate que ele traz muitas discussões à tona. Tá? O que se entende? Que o conselheiro tutelar ele não deixa termo nenhum com a família extensa. Daí ele já conversou sobre o assunto com a comarca, com o juiz da comarca, ele tem essa validação para, em situações excepcionais, poder acolher em família extensa. Aqui eu vou dar um exemplo, pessoal. Eu estou às 3 horas da manhã lá atendendo uma situação de drogadição, alcoolismo, violência, e as crianças estão presentes, e o conselho foi chamado, inclusive, às vezes, junto com a polícia, enfim. O que acontece? As crianças são maiores e dizem assim... o conselho avisa, a gente vai levar vocês para um lugar que é de acolhimento, que é um abrigo, e as crianças dizem, não, mas a minha avó mora aqui do lado, a minha avó cuida da gente durante a semana, nós não queremos ir para o abrigo, a gente quer ficar aqui. As próprias crianças trazem, naquele momento, uma situação de alguém de referência da família. Ou o próprio conselheiro, né, pergunta, aí vocês podem dizer assim, mas a gente vai deixar na avó, e vamos imaginar que essa avó também viola direitos, ou essa avó vai fazer alguma coisa com as crianças. Nós temos uma varinha mágica para adivinhar se isso vai acontecer ou não? Entre eu ser um profissional de proteção, entre eu deixar com esta avó, que as crianças revelaram, que tem alguma afinidade, das 3 horas da manhã até as 8 da manhã, até comunicar, até as 10, vamos dizer, né? Comunicar o sistema de justiça, a equipe do próprio sistema de justiça determinar se fica na família extensa ou não, ou se vai para o acolhimento, entre eu levar para um acolhimento institucional e deixar na família extensa, eu, profissional, deixaria na família extensa. Por uma questão de mais um direito violado institucionalmente quando eu levo uma criança para um acolhimento. Então, aí nós temos que ter o suporte, e assim, tudo, gente, tudo que a gente lida com criança e adolescente é um risco. Eu, lá no CREAS, quando atendo uma criança que está com violação de direitos, abuso sexual e volta para casa,
eu estou sujeita a uma situação que eu não posso prever. Mas entre eu violar um direito, levar para um abrigo, ou deixar para uma avó, que eu possa ir lá, conversar com essa avó, conhecer um pouquinho mais dessa avó, entrar nessa casa da avó, ver onde é que ela vai deixar as crianças naquela noite, dizer para ela que amanhã cedinho a gente está aqui com a equipe da assistência social, do sistema de justiça, para poder conversar e avaliar a situação com a criança. Então, vejam, qualquer ato que a gente fizer, ele está nos colocando numa situação de risco, que pode ser de violação, como pode ser de proteção. E aí eu vou ficar naquela, não, mas pode acontecer uma violência, pode acontecer um abuso sexual. O melhor lugar é o abrigo. Eu aqui não estou falando em regra, tá? Eu não estou falando em regra. Agora, tudo é família extensa. Eu estou falando em exceções, quando se identificar, a criança falar dessa pessoa de referência, ou eu puder perguntar para ela, né? Porque daqui um pouco não tem ninguém próximo. Quando não tem ninguém próximo, eu não vou deixar num padrinho, num vizinho, em alguém que não tem, além do vínculo de parentalidade, um vínculo afetivo com aquela criança. Tá? Se a gente for procurar, isso não está. E aí, a gente conversava antes com a Vânia, com as meninas também, nós não temos, a gente já discutiu isso várias vezes no nosso grupo de trabalho. Nós temos quem defende e entenda que, em hipótese alguma, deve levar para a família extensa. E aí a gente vem de novo a um debate que nós estamos trabalhando a questão da família guardiã, de poder subsidiar financeiramente, inclusive, essa família extensa, porque a gente sabe que tem família extensa que não consegue, muitas vezes, acolher uma criança porque ela não tem condição econômica. Nós estamos discutindo a questão da desinstitucionalização, e aí a gente vai por uma regra legal e não pelo melhor interesse da criança, ou pelo melhor desenvolvimento da criança. Tá? Mas eu falo para vocês, não é uma posição unificada na rede de atendimento. Tá? Isso, de forma geral, tem conselheiro, tem profissionais que entendam que, em hipótese alguma, né? Aí a questão do documento, até foi questionado em alguma das edições que não se deve fazer o termo de responsabilidade, porque o conselho não tem essa autonomia, né? Mas comunica em 24 horas, já no dia seguinte, né? Preenche o formulário também, né, da família extensa, ou faz, né, nesse sentido de que manteve na família extensa e pede agilidade já no dia seguinte. Porque aí quem vai determinar... Lembram, isso não é guarda, ninguém está dando a guarda. A guarda é determinada pelo sistema de justiça. Tá? Aí, só para a gente finalizar, eu vi que muita gente já foi embora. Oi? Isso, e aí eles aguardam o processo judicial para determinar... Ah, tu fala família extensa, né? Isto. Mas não todos os casos. A gente tem muitas famílias hoje extensas, e aí cabe ao Conselho Tutelar, e aí cabe também ao sistema de justiça a gente movimentar, porque não pode ficar irregular, senão a gente volta a ter a adoção à brasileira ou a guarda irregular. Como? Tá, mas se eu, conselheira tutelar, encaminhei para o Poder Judiciário e sei que foi arquivado, que não deu encaminhamento, eu não vou aceitar isso. Eu preciso continuar o diálogo lá com o Poder Judiciário. Olha, a guarda está irregular, as crianças estão... Não, mas não é atrás da família, é cobrando do Poder Judiciário, porque a equipe do Poder Judiciário é que vai determinar se a guarda vai ficar com aquela família extensa ou não. Mas deve existir. Se não está existindo, aí é um problema do Poder Judiciário. Não é que não está existindo. Não existe estudo social para um termo de responsabilidade dado pelo conselheiro tutelar.
Não existe. Estudo social é através só de acolhimento expedido pelo Poder Judiciário. Aí, sim, vai ser estudo social feito por uma equipe técnica forense. Não, mas... Caso contrário, não tem quando é um termo. Sabe por que quando a gente faz um termo de responsabilidade, a gente quase nunca usa, né? Mas, assim, casos raros, quando é usado, a gente comunica o Poder Judiciário. Ok. E depois vem o ofício para a gente, arquivando o caso, dizendo que o Conselho Tutelar já identificou que aquela família extensa poderia ficar com a criança, okay, e arquiva o caso, tendo em vista que o Conselho já deu orientação da okay, família para ingressar com a guarda. Mas daí, automaticamente, aí, o Poder Judiciário precisa dar oficialmente a guarda para essa avó, para essa tia ou para alguém que está com a criança. É isso que eu estou te falando, não dá. Não, mas não prática, tem como não dá. Na prática não acontece. Não tem como não dá. Essa metodologia tua inicial aí, tá tudo ok, não é metodologia, eu entendo. Que acontece Só que assim, não tem como ficar... Então, assim, o que acontece na prática? A gente descobre anos depois, né, que aquela criança, aquele adolescente está com a família extensa, sem a guarda regularizada, porque é muito difícil aquela família ingressar posteriormente com a guarda. E aí, geralmente, a criança começa a dar problema, quer devolver o Conselho Tutelar. Mas vejam só. Acontece, gente, é a realidade. Sim, é a realidade, acontece, mas também acontece do Poder Judiciário fornecer e dar a guarda. Não, é como a Vânia falou, é importante que vocês saibam disso, até para não orientar. É como hoje de manhã a palestrante falou, né, que não se dá termo de responsabilidade justamente por causa disso, para não entrar até em conflitos familiares. Muitas vezes é alguém da família que quer aquela criança, que faz todo... Então, assim, é importante esse feedback para vocês, né, da FECAM, até que vocês levem essa problemática para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. Sim. Porque eu já tenho atuação de 7 anos como conselheira e digo que todo o termo de responsabilidade é arquivado, porque o Ministério Público e o Poder Judiciário já entendem que a gente já tomou o procedimento que a gente achava correto. Sim, sim. E pronto. E que é um procedimento... a gente já orientou a família de ingressar com... E que é um procedimento correto. E que é um procedimento correto. Então, acaba por ali, isso que eu estou problematizando, sim, entendeu? Eu estou entendendo que você está problematizando é que ele não dá depois a guarda legal para esta família. Não dá. E esta família extensa, ela acaba ficando ilegal. E a família também não entra com a guarda. E aí eu preciso te dizer assim, tu está trazendo a realidade, não é de todos os conselhos e de todas as situações, de todas as comarcas. Eu estou falando do meu município. Do teu município, da tua comarca. E o que eu quero dizer é que existem procedimentos de realidade concreta em que esta guarda acontece. Inclusive, onde a média complexidade do município ou a alta complexidade, conforme definido no município, ela vai atrás, acompanha a família e faz todo o procedimento, inclusive orientando a família a procurar o Poder Judiciário e fazer o encaminhamento e a formalização da guarda, até por questões legais e documentais que ela precisa ter da criança. Até porque se a família entra na vara da infância, eles não ingressam com ação judicial. Aí vai para a vara da família. Sim. Aí tem que procurar, aí não tem advogado, aí vai ter que procurar um escritório modelo. Família não entra. Sim. Não entra, gente. A criança fica totalmente sem proteção. Tá, então, eu volto... Por isso que eu volto à fala de hoje de manhã, né? Que a palestrante foi muito incisiva que Conselho Tutelar não dá termo de responsabilidade. Não dá termo de responsabilidade. Isso. Mas, excepcionalmente, se entender necessário, faz acolhimento em família extensa. Mas eu acho bacana levar isso. Para discussão. Para a gente poder verificar se tem acontecido como em alguns em outras comarcas essa situação também de a guarda irregular, né? Que não seja formalizada. Como assim a guarda irregular? Tu falou que eles não fornecem a guarda para a família extensa. Não, a vara da infância não. Então. Não faz processo de guarda. Tá. Vara de infância não faz processo de guarda. Tá. Podemos continuar aqui? Último assunto. Eu sei que já está na hora, mas eu queria só chamar a atenção de vocês. O material vai ficar à disposição para um último assunto. Quando se trata de acolhimento, pessoal, o Conselho Tutelar, conforme o artigo 90, ele tem uma atribuição, e aí eu gostaria de ver quem é conselheiro tutelar já há mais tempo, tá? No artigo 90, quando fala da qualidade de eficiência do trabalho, o Conselho Tutelar... a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestado pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e Vara da Infância. Algum Conselho Tutelar já fez atestado de qualidade de funcionamento de serviço? De acolhimento? Quem já está no Conselho? Em todas as edições que nós fomos, é novidade para o Conselho Tutelar
a questão ele fornecer um atestado de qualidade do funcionamento do serviço. O que acontece? A cada 2 anos, o Conselho Municipal reavalia a continuidade da inscrição da entidade, ou seja, família acolhedora ou abrigo no Conselho. Para isso, eles podem solicitar, deve solicitar, e o Conselho fornecer um atestado de qualidade do funcionamento. Aí vocês podem perguntar assim, tá, mas como é que eu sei, como é que eu avalio, o que é o indicativo para avaliar a qualidade de serviço? Lá no parágrafo 3º tem, se tratando de programas de acolhimento, serão considerados os índices de sucesso de reintegração familiar ou adaptação em família substituta. Então, o Conselho pode solicitar o serviço, visitar. Como é que tem sido a reintegração familiar? As crianças têm retornado para a família de origem ou têm ficado anos lá no abrigo ou na família acolhedora? Além disso, tem o artigo 92, que traz vários itens, que são os princípios dos serviços de acolhimento, tanto em abrigo quanto família acolhedora. Não separar grupo de irmãos, não separar por gênero, trabalhar o projeto político-pedagógico do serviço. Aqui eu também vou deixar mais uma tarefa para vocês. Solicitem cópia do projeto político-pedagógico do serviço de acolhimento. Com qual objetivo? De vocês conhecerem como que o serviço no município de vocês funciona. Como que ele trabalha a questão da inserção no mercado de trabalho para adolescentes, como que ele trabalha a questão pedagógica, como que ele trabalha articulado com a rede de inserção em atividades de esporte, cultura e lazer, enfim, tá? Porque todos os serviços, obrigatoriamente, eles precisam ter o projeto político-pedagógico. O que a gente constatou num estudo que a SDS fez? A maioria trabalha com o PIA, porque tem uma solicitação do sistema de justiça, mas a minoria tem projeto político-pedagógico de serviço. E que isso, quem tem que elaborar é a equipe técnica, coordenação e equipe técnica. Então, eu gostaria muito de solicitar a vocês que vocês se atentassem a esse artigo 90, lá do Estatuto, estudassem ele no colegiado, tá? Para que vocês possam entender e também assumir essa função, atribuição importante que o Conselho tem na qualidade e eficiência dos serviços de acolhimento. Ok? Pessoal, teríamos mais um item, que é a questão da escuta especializada. A maioria dos conselheiros já saiu. Eu quero consultá-los se a gente fala sobre isso aqui, ou se a gente deixa para falar nos encontros e aprofunda nos encontros. Nós temos um vídeo pronto sobre o assunto, junto com a SDS, com a Secretaria de Saúde e com o Ministério Público. É um vídeo de 8 minutos, eu posso colocar lá na página, que é um pouquinho da explicação que eu faria aqui. E uma orientação técnica que nós escrevemos sobre o que é e o que compete a cada município fazer e como que se dá a participação do Conselho Tutelar no processo de escuta. O que é importante eu deixar claro aqui? Foi aprovada uma lei em 2017, foi aprovado um decreto em 2018, que deu um prazo até julho do ano passado para os municípios implantarem o processo da escuta especializada, através de um comitê de gestão colegiada pelo Conselho de Direitos, onde o Conselho Tutelar participa de todo esse processo enquanto sistema de garantia de direitos. Tá? Junto com a saúde, educação, assistência social. A escuta especializada ela é um trabalho todo do sistema de garantia de direitos como um todo, e não de uma política ou de um órgão. Tá? E aí, então, o município ele tem que constituir esse comitê, vocês vão participar desse comitê, depois o comitê vai elaborar um fluxo de atendimento das violências, que está colocado lá no decreto quais são as violências, e vai constituir, elaborar um protocolo de atendimento. E aí onde vai deixar claro o que compete a cada um dos órgãos, aonde que vocês se cruzam, quem faz, aonde que chega a revelação espontânea, que pode ser em qualquer ator da rede, quem vai ser o profissional capacitado para fazer a escuta especializada, quem são as políticas que fazem o acompanhamento e qual é o lugar do Conselho Tutelar nesse processo. Lá no decreto, como também lá no artigo 13, né, 13º do Estatuto, diz que todas as violações de direitos devem ser comunicadas ao Conselho Tutelar, inclusive saúde, educação, cita ali os órgãos. Então, o que nós estamos tendo de experiência aqui no Estado? Nós já temos o protocolo de Florianópolis, o protocolo de São Bento do Sul, que é Campo Alegre e São Bento,
onde eles já conseguiram, com o Conselho Tutelar, sentar e definir quais são as atribuições de cada órgão da rede. Então, acho que, assim, resumidamente, é importante vocês saberem que existe a escuta. A escuta não é algo que foi criado, inventado, e que agora os municípios têm que implantar. É uma lei que, inclusive, já passou o prazo de implantar e que vocês estão diretamente envolvidos no processo de escuta especializada. Qual é o principal objetivo? Não revitimizar crianças e adolescentes que sofrem violência. Então, aquelas crianças que contavam de 8 a 10 vezes a violência que elas sofriam, a ideia é que, na escuta especializada, elas contem uma única vez. E que quem vai se comunicar é a rede. Não é a criança que vai circular na rede e vai contar para cada um dos órgãos qual foi a violência que ela sofreu. No município de Benedito Novo, no final do ano de 2018, iniciou-se o curso de violência, sobre violência. Então, toda a rede se reuniu de 2018, também o ano todo de 2019, e criamos os fluxogramas de atendimento. Então, hospital, saúde, CRAS, CREAS, nós do Conselho, Polícia Militar, Civil, Bombeiros, todos nós criamos os nossos fluxogramas e nós conhecemos o fluxograma de atendimento da rede também. Então, acho que isso, sim, olha, foi bastante importante no atendimento da criança e adolescente vítima de qualquer tipo de violência. Foi uma experiência muito gratificante em relação ao trabalho que agora está sendo realizado. Porque, pessoal, na prática, a gente sempre fez, né? A rede já trabalha nos atendimentos da violência. O que falta, muitas vezes, é a gente conseguir sistematizar e acertar esse fluxo no município para que não crie problemas e o diálogo se estabeleça de uma forma mais clara. Então, eu vou colocar, junto com o meu material, o vídeo, tá, da escuta e a orientação técnica que a gente fez escrita sobre o que é a escuta, para que vocês também já consigam se inteirar um pouco mais desse assunto. E aí já vão definindo lá nos colegiados de vocês quem é o conselheiro que vai ficar como referência para poder depois ir para essas capacitações e que vai participar, inclusive, do comitê na rede. Todos vão entender de tudo. A questão é que não dá para todos participarem. Então, a gente precisa que vocês definam quem vai poder, né, enfim, como que vocês vão organizar isso lá no município. Eu acho que era isso, né, Vânia? Um recado paroquial aqui, pessoal, agradecer muito a oportunidade de conhecer vocês, de estar com vocês, e nos colocamos sempre à disposição. Tá bom? Obrigada. Parabéns, Janice. Acho que encerramos o nosso segundo dia com chave de ouro. E um recadinho para vocês. O nosso próximo encontro, dia 31, não vai ser aqui, tá? Anotem, vai ser no Teatro Pedro Ivo, lá na 401, pertinho do governador. Dá para aproveitar e ir lá bater uma conversa com ele, né? Tá? Mas a gente vai ser acolhidos lá naquele espaço. A gente teve a confirmação hoje, tá, gente? A gente pede desculpa pelos transtornos, pela mudança do local. Não foi culpa nossa, foi um imprevisto. A Alesc nos respondeu que não poderia nos fornecer o local 5 dias antes do evento. Então, por isso que a gente teve muita dificuldade, mas o evento aconteceu, foi maravilhoso, dia 31 também será, e a gente espera todos vocês. Nós temos 260 inscritos, estavam aqui uma média de 160, ou seja, tragam os conselheiros que não vieram para a formação, porque depois é muito difícil trabalhar, principalmente que vai ser CIP, e o pessoal diz, nós não temos capacitação. Tá? Então, não tem desculpa. Está todo mundo respaldado para sair os 5 nesse dia. A gente sabe que o território fica sem ninguém lá, mas é extremamente necessário. Sem ninguém de vocês, mas a rede toda está lá e vai poder dar um suporte nesse dia para que vocês possam se capacitar. Tá, gente? Combinado, dia 31, no Teatro Pedro Ivo. E avisem também os demais colegas que não estiveram aqui. Só uma pergunta, tá, gente? Um debate.